vamos colocando numa posição confortável, agradecendo a espiritualidade, apesar do clima, podemos estar aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecendo também ao nosso Pai infinito, amor e bondade, o dom da vida, o dom da reencarnação, o maior presente que Ele podia ter nos dado na nossa caminhada espiritual, para que pudéssemos aqui todos juntos, um ajudando os outros, nos seios familiares, pudéssemos um ajudando o outro fazer os resgates e evoluindo a caminho da nossa regeneração. Então, obrigado, Pai, obrigado pelos nossos parentes, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, os nossos colegas aqui da nossa casa espiritual, os benfeitores espirituais que nos ajudam, que sempre estão nos auxiliando da melhor maneira possível, agradecendo também até aqueles irmãos que indiretamente nos trouxeram aqui, até esses irmãos obsessores, que acabaram nos trazendo aqui em função dos seus atos, suas atitudes, fizeram com que nós encontrássemos essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos coloca nós como realmente estamos na nossa caminhada espiritual, que nos auxilia a compreender de onde viemos, como estamos e para onde vamos. Tanto nos conforta, auxilia, nos conforta principalmente nas questões da nossa caminhada, os percalços, os obstáculos, as provas, as expiações, nos auxilia tanto nessa caminhada. Então só temos a agradecer também a equipe espiritual dessa casa, especialmente o Dr. Bezerra, essa equipe amiga, abnegada, que já há tanto tempo está preparando esse ambiente. E como já foi falado no início, também os nossos mentores que propiciaram que pudéssemos estar aqui agora, apesar de todos os compromissos e todos os obstáculos que se fizeram nesse dia para que nós não estivéssemos aqui, mas tivemos perseverança e força de vontade e aqui estamos para estudar essa doutrina. Então vamos dar por aberto esse trabalho dessa noite, em nome de Deus e de Jesus. A fé religiosa quanto condições da fé inabelada. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nas dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a decisão de que os seguidores devem ou não acreditar. Sobre esse aspecto, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar tanto que é falso quanto que é verdadeiro. E a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também é a luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Então, a gente estava falando até Helena hoje no início, né, sobre a fé. Viu? Nada é por acaso. Nada é por acaso. A questão da... Eu sou um exemplo de que eu tinha uma fé muito cega e é necessário que seja uma fé racional. Que como também tem naquela outra passagem, né, dos falsos profetas. Eu acho que essa questão da fé, ela também pode ser migrada para outros elementos da nossa vida. Quer dizer, a quantidade de pessoas inúmeras, né, que tem uma visão do mundo cega, né? Então, ou seja, não aceita a diferença, estabelece verdades como absolutas e segue toda a vida nesse olhar de verdade absoluta, ou seja, pode usar isso para a questão profissional, pode usar isso para a questão desportiva, enfim, para várias questões. Enquanto que dentro do Espiritismo a visão é de raciocínio, de ciência sobre as dúvidas em relação à fé em inúmeras situações, quer dizer, o inverso.
E daí a razão pela qual a quantidade de religiões que a gente tem são inúmeras, exatamente por isso. Vamos pegar exemplos. Eu pego uma parte da doutrina de uma tradição e transforma essa tradição em religião. Por exemplo, a questão dos que guardam o sábado. Sim. Pega um aspecto da tradição que tu acabaste de dizer e transforma isso numa religião. E assim tem a questão do sangue, a questão que é testemunho de Jeová, que não permite a transfusão de sangue, pega um elemento. A relação com a mulher, né, que a mulher, numa visão de época, né, teria que ser inferior e submissa ao homem. Então transforma isso numa verdade absoluta. Então a gente segmenta tradições e transforma isso em verdades absolutas. Essa abordagem de fé também, né? É que esse negócio de fé, eu digo negócio no sentido de que é questionado, né? Fala, eu uso muito esse argumento com pessoas queridas, e eu sempre procuro provocar a reflexão seguinte: se Deus existe, está tudo certo. Se Ele não existe, também está tudo certo. Tu vai, né? A foto veio, a foto volta, está tudo certo. Agora, se a tua fé vai acreditar, você tem que ler da palestra, fazer um monte de coisa, se tu vive em constante insegurança em função da fragilidade da tua fé. Às vezes a pessoa diz: mas então, eu digo, não, eu realmente acredito que existe uma força superior, energia superior, e que, de fato, existe um livre-arbítrio. Porque se é tanto amor assim, é só fazer uma análise assim, a gente, na nossa ignorância, na nossa primitividade, o que a gente faz quem tem filho aqui? Né? Tu incentiva, tu dá oportunidade, tu faz o teu melhor, mas tu não pode medir a pessoa pelas tuas experiências. Aí tu já, às vezes, amaldiçoa porque Deus não existe, porque não está ajudando. Aí tu já questiona a tua fé baseado num fato que te incomoda, mas tu não olha o entorno, né? Então, para mim, a fé está muito ligada às experiências individuais. Porque às vezes tu vê pessoas que pregaram e não acredita, né? E aí a primeira desgraça relativa, porque desgraça não é só um fato, a gente aqui, como tu te sente em relação àquilo, é que vai caracterizar como desgraça ou um fenômeno racional, pronto. Tu sabe que se o Zanirati começar a atravessar a rua de olho fechado, a probabilidade de ele ser atropelado é imensa. Então não é uma desgraça. Estou fazendo teste. Então eu penso que a fé, ela tem muito a ver com as experiências individuais, com o que tu ouviu, com a tua experiência de vida. Tá? E à medida que tu vai, usando o primeiro exemplo, à medida que tu vai ficando mais tempo aqui nessa existência, mais experiente, digamos assim. Que a experiência que não considera nem, porque eu digo, é um tempinho, né? Partindo do pressuposto de que tudo que a gente lê e pratica aqui ouve já está correto. Isso aqui é só um pedacinho, né? E outra coisa, tudo que a gente lê, a grande maioria a gente não consegue botar em prática. Sim, porque às vezes eu ouço esse argumento: mas isso é difícil. Claro que é difícil. Amar o próximo, não precisa amar, só seja gentil com ela. Mas isso já é o próximo. O respeito já é o amor ao próximo. Quando tu fala a palavra amor, algumas pessoas fantasiam uma coisa, aceita tudo, perdoa. Não é assim. Na minha visão, claro. Mas tu tá certo. Gentileza gera gentileza. Eu já até comentei numa oportunidade aqui, aquele dia que tu sai mais de boa, assim, tu dá um sorriso, tu cumprimenta, tu sabe? Tu segura Deus. Porque de fato, eu não sei, mas a vida é maravilhosa. Meu Jesus, olha, sabe? Meu pai, minha mãe, 5 irmãos, e as experiências que eu tenho vivido ao longo da vida são maravilhosas. Então, eu penso que tu ter ciência disso, entendeu? A palavra amor encerra tudo isso aí, porque se tu está bem amparado, chega aqui, tem uma palavrinha, vamos não precisa resolver a vida do cara, mas só dá um incentivo para ele achar força para seguir. Para mim, tudo isso é a tal da fé, porque se tu está falando isso de coração, é porque tu acredita numa força superior. Sim. Seja o nome que tu queira dar para ela. Então, é nesse sentido que eu percebo a fé. E ela está muito vinculada, na minha opinião,
a história de cada um, né? Ao sofrimento, às experiências, aos resultados das tuas orações, porque também tem, não adianta tu rezar que nem um extremista lá que fica rezando a hora, né? Se tu não tem merecimento. E olha o teu currículo aqui, né? Olha o teu digital aí que tu deixou. Então é só opinião. A única religião no mundo, né, que existe o tripé, a filosofia, a ciência, eu não tenho fé. Agora a parte científica e filosófica, eu estou falando de José, lá atrás. Porque o cara que vai para o espiritismo, ele tem que ir atrás da verdade. Ele tem que procurar saber. Parece mentira, mas do nada aparece. Tu bota o negócio na cabeça, porque eu não sabia por que José, Chico, nunca escreveu um livro, que Deus deu o nome dele. Isso me interessa muito. Agora, assim, essa parte assim, de religiosidade, que eu acho que eu queria ser religioso. Para domingo ir na igreja, comer um frango, sabe? Ter essa vidinha tranquila, assim, vai lá na igreja, comer um frango. Aí quando você começa a perceber que a vida continua, tu tem certeza absoluta, sabe? Isso torna tão pequeno. Mas olha aqui, nós temos que fazer um contraponto aí. Nós não podemos achar, porque aí nós vamos estar se incluindo ali sobre o próximo capítulo que tem é sobre a fé verdadeira. E a parábola da figueira. Porque o que acontece assim, Jesus falou que ele não definiu que a doutrina redentora seria a doutrina do Espiritismo. Você sem dúvida que o cara que vai no domingo, tá, na igreja, comer o franguinho dele, levar a vida dele, esse cara está perdido para a perdição? Claro que não. Não, é isso que eu quero dizer, mas tem que ter bem em mente isso aí, porque assim, eu sem sombra de dúvidas, isso aí, agora eu vou falar um ponto de vista meu, tá? A gente tem duas opções na vida da gente. Eu posso ir correndo, vamos supor, eu tenho que sair do ponto A ao ponto B, tá? Eu posso sair correndo até aquele ponto, eu vou demorar X tempo, eu vou chegar lá extremamente esgotado, mas eu vou conseguir completar aquele trajeto com uma sensação de satisfação. Não está sendo julgado aqui o tempo que as pessoas têm que demorar para fazer o percurso do A para o B. Aí tem aquele outro que ele vai dar uma parada, vai tomar uma água, vai dar uma descansadinha numa sombra, ele vai ali, ele vai lá, e aí ele demorou 5 vezes mais do que eu. Ele chegou no mesmo lugar que eu. Tá? Para mim, para o Gerson, o tempo que eu vou ficar naquele percurso me incomoda. Eu quero cumprir essa tarefa o quanto antes. Para depois estar lá, estou livre disso aí, de cumprir isso aí. Entendeu? Mas tem pessoas. Eu prefiro conversar. Claro! Cara, isso é do livre-arbítrio dele. Ele vai ficar mais tempo ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: os católicos, quando chegam no plano espiritual, eles não acreditam em nada. Eu sempre brinquei aqui com o Padre Quevedo, né? Isso não existe. Quando ele chegou no plano espiritual, o que ele falou? Isso existe. Porque ele viu que tudo aquilo que ele falava, que o Chico falava, que ele dizia que não existia, existe. Aí vocês acham o seguinte: essas pessoas são relegadas para o lado. Não! Eles têm as colônias deles lá, nessa obra do André Luiz, tem um ponto que eles são recolhidos lá, é como se fosse uma colônia que nem nosso lar. Então seria assim, digamos, um bairro do nosso lar, daquela cidade espiritual, que é onde estão os católicos, no outro bairro estão os evangélicos, no outro estão os umbandistas. Por quê? Porque não se violam consciências. Exatamente o que tu falou. Respeito a diferença. Amor, o que é amor? O amor liberta, o amor não prende. O amor liberta, você tem. E Deus, por isso todo mundo diz assim: mas eu cometi erros, eu tenho uma tendência a cometer erros. Por que Deus, meus anjos de guarda, não tira isso da minha caminhada? Porque aí não seria amor. O amor liberta. E nós temos a liberdade.
Liberdade de fazer as coisas que a gente quer, do jeito que a gente quer. Claro que estamos sujeitos a uma reação. Então, essas pessoas vão chegar no plano espiritual, elas vão ser recolhidas. Muitas vão chegar numa situação muito melhor que nós. Tá? Porque assim, eu sempre digo, se tu está com dor de cabeça, o que tu toma? Analgésico. Paracetamol. Tá? Se tu está com uma infecção, o que tu toma? Antibiótico. Então, cada um tem aquilo que precisa. Por exemplo, essas igrejas que têm as pessoas que controlam a igreja, as religiões, as igrejas, essas é que são culpadas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que alguém que vai na Universal e vai lá e tem fé, e a pessoa vai lá dar depoimento da vida dela, aquilo é verdadeiro. Ela precisa daquilo. Aquela menina realmente, quando vinha, ficava assim, muito agitada. E aí ela começou a vir, tomar passe. A espiritualidade foi tratando dela. Tá? Porque agora ela vem, eles pegam e botam um banquinho para ela, tu não sabe que ela está aqui. Quando entra, na primeira entrada, cumprimenta todo mundo aqui dentro, quando sai, dá tchau para todo mundo, e vai embora. Já viu ela aqui, uma menininha? Tá? E ela era extremamente perturbada quando entrava aqui. Então, o que eu quero dizer? Talvez nós não estejamos preparados para atender, mas a gente tem que ter paciência com isso, que a espiritualidade está fazendo ali, está ajudando ela. E que nem a Ilse falou, para ver que eu acredito que ela não deva ser porque eu tenho sobrinhos eles interagem normalmente, entendeu? Se olham nos olhos, entendeu? Eles são inteligentes, frequentam a escola, eles conversam com a gente, só que tu vê que um é hiperfoco. Então esses são os dois. Ela a gente via no início assim que ela não ela tinha mais dificuldade, talvez ela seja 1,5, digamos assim, tá? Não sei se não tem porque cada grau tem diferenças dentro do próprio grau, tem diferenças. Sim. Comportamento. Pode ser, entendeu? Então, ali eu tenho uma ligação muito forte com ela. Tem vezes que ela vem e me abraça. Sim. Não, e outra coisa, quando ela entra aqui, e quando vem aqui, ela só toma passe com a Ilse. Não, agora não. Agora não mais? Não, com qualquer Mas no início ela acalmou muito essa menina. Não, e ela sentia falta de vir na casa. Ela gosta de vir na casa. Agora, eles não estão vindo porque ela estuda de tarde. E tem as terapias. Os pais são muito atentos, ela faz muita terapia. A Lívia não falava uma palavra, nenhuma. E hoje ela conversa fluentemente. Então eu digo assim, e muito foi a diferença da casa. Se os pais trouxessem sempre assim, com persistência, acho, claro, que a gente sabe que dentro da doutrina tudo são casos e casos. Mas eu acho que amenizaria muito isso. Aí o que acontece? Eu expliquei tudo isso para ele. Agora, eu disse para ele, cara, se tu vai lá e tu vai fazer, tu vai melhorar. Só que, se vocês voltar, eles não vão numa igreja, eles não fazem A, nem B, nem C, nem D. Isso é um alvo perfeito. E ela é médium. Aí que eu quero chegar. Gerson, olha só, que respondendo o que tu perguntou, se os centros espíritas têm condições... As pessoas? As pessoas têm. Através do quê? Do amor que a gente recebe a todos com amor. Estamos aqui para auxiliar. São os pais, os responsáveis, que precisam trazer essas crianças. Aqui elas não são isoladas, ficam à vontade. Tem um outro menino que vem eventualmente nas quartas-feiras. De vez em quando os pais trazem ele aqui. Então a gente está preparado para recebê-los com amor. Isso é a nossa preparação. E eu acredito que eles enxergam a nossa espiritualidade. O Divaldo é um espírito que vem de órgão. Eu acredito. Ali na Coronel 120. E tem uma criança que eu não conheço. E que ela sobe com a mãe, acho que vai para a escola, vai para algum lugar todo dia, no mesmo horário. E ele para e me chama para me cumprimentar.
Um sorrisão, não. Um baita de um sorriso. Todos os dias ele faz isso. Mas eu não conheço ele. Mas ele te Mas ele Bom, é interessante isso. a gente sabe que eles são espíritos que estão vindo de outros orbes, porque Eles são mais evoluídos. é que assim, ó, se lembra lá em Quiro, como os espíritos sentiam, eles se sentem assim aqui. Imagina nós voltar num plano primitivo, são seres muito mais evoluídos. Então, É um corpo. o corpo não é condizente com a evolução espiritual. Como tu falou, eles são os alvos perfeitos. Porque assim, ó, a pessoa lá disse que fizeram um trabalho para ela. Isso existe, tá? Mas não é necessariamente um trabalho. Quando tu tá lá numa pessoa que eu quero fazer alguma coisa porque eu acho que o Zaninati me prejudicou, eu já estou fazendo um trabalho mentalmente, eu estou mandando energia para o Zaninati. A pessoa te incentiva, ela pode nem fazer nada, tá? Aí há uma promessa lá de tu dar para espíritos menos afortunados que nós, que ainda estão vibrando nessa questão ainda da matéria. Dá um frango, dá uma cachaça, dá um cigarro, dá um charuto, e eles vão lá. E aí eles veem uma pessoa fragilizada por toda essa situação. Tem aquele impulso energético do que a outra pessoa está mandando. E aí isso afeta a vida deles. Tá? Quem é que tem que fazer? Tu vai fazer um trabalho para desmanchar isso aí? Não. Existe um trabalho para desmanchar isso aí. Onde é que ele está? Aqui dentro. É um modelo interno. Reforma íntima. É isso que ele vai ter que fazer. Uma reforma íntima. Aí, ele tinha que ir lá na casa, ele chegou e disse assim, tá, mas será que eu tenho que ir hoje? Já estava quase na hora, acho que quando começava o Já negócio. tinha passado o horário. Aí, ele cheguei e disse assim, cara, se tu quer fazer, tu tem que ir, cara, tu tem que fazer a tua parte. E mesmo assim, 50% é tu ir na casa, tomar um passe, ficar Sim. salé. Agora os outros 50% é no dia a dia, tá? Reforma íntima, não adianta. Entendeu? Então, a casa só faz uma parte. esse assunto todo nós puxamos, depois foi pro lado do autismo, que provavelmente é desejo da espiritualidade que fosse falado hoje, mas a questão que eu queria falar é essa. Não tem dúvida que os irmãos que estão na religião católica, muitos vão fracassar, como muitos espíritas vão fracassar, muitos vão estar no mesmo nível que os espíritas e muitos vão estar acima da maioria de nós, como outros espíritas também. Então, assim, porque Deus não privilegiou a religião. A doutrina espírita não é a religião do futuro. Ela vai inspirar as outras religiões para se adaptarem à nova realidade. Tá? Então, porque ela não chega a ser uma religião, ela não tem dogmas, não tem nada. Ela é uma doutrina. Né? Então, eu posso ser católico e posso ser espírita. O católico não aceita que eu seja espírita. Os evangélicos também não. Mas os espíritas aceitam que eu seja católico. Por quê? Porque aqui não tem dogmas, é uma doutrina. E aqui a gente acaba explicando os maiores dogmas da igreja. Entendeu? Porque o dogma da confissão, perdão dos pecados pela confissão. Qual é a exigência dessa doutrina? Ser coerente. Não, e ser... É assim, ó. Assim. Existe uma diferença de quem quer evoluir dentro da doutrina. Principalmente consigo mesmo. Mas quando tu... É o que o Wilson falou. Ser espírita é muito difícil. Eu encantado, eu comentei, a moça ficou em choque, porque a gente foi encantado, a esposa, sexta aí, lá, a gente visitou aquele Cristo, novo que eles fizeram lá. Um lugar bonito, gente. Aí a gente disse, vamos almoçar depois num lugar antes de voltar, porque é perto, mas é 135 quilômetros, né, aí vamos conhecer, aí ela olhou ali no irmão Google, né? Aí achou o Caminho dos Milagres. Aí a gente foi lá conhecer, e aí ele contou a história dele,
a esposa tinha câncer, ficou nesses pesos mínimos aqui. Meu sogro partiu e tinha menos de 40. E aí a moça, pois é, aí ela falou de Jesus, e vocês, a religião de vocês? Eu disse, olha, a gente frequenta a doutrina espírita, né? Bah, sabe que tu vê tipo um gato quando só faltou fazer um barulho aqui, né? Eu disse, mas Jesus é um só, né? O céu não tem religião, então a gente tem que lembrar disso, né? Aí ela se acalmou um pouco, mas acontece. Mas de novo. Por isso que quando me perguntam, eu sou cristã. Eu digo que sou cristã. Justamente para não violar a consciência. Católica. E no Espiritismo, qual é o nosso guia e modelo? Jesus. Isso. Sou cristã. Sim, mas é tudo que está aqui, onde está lendo aqui, se tu olhar com atenção, cada provérbio, cada coisinha está lá. Aí se tu olhar, está no Espiritismo, com o Chico, com o Osdivaldo, as palavras similares, está com os grandes pais da psicologia lá, o Freud, o Carl Jung, Nietzsche, está tudo lá, só que troca as palavras de acordo com o seu tempo. Ali fala, em Provérbios, tem um deles que é muito engraçado, que ele fala, a tua resposta ela ser proporcional à tua fé. E ali fala, um desses, não me lembro se é o Jung ou o Nietzsche, lá, que fala que o que a tua cabeça crê também passa a ser a tua realidade. Sim. Não deixa de ser outra forma de falar sobre a fé, porque se tu acredita em toda energia boa e tudo que é coisa boa, entendeu? Tu vive naquela situação e a história da vibração, a sintonia. Se tu viver que tudo é meu Deus, ai meu Deus, tá bom, meu Deus, e dá um tempo para Deus também, né? Porque só aqui tem 8 bi, imagina no resto do universo, então tem anjos, tem toda uma hierarquia aqui. Então a gente tem muito mais seres desencarnados do que encarnados. O senhor trouxe essas pessoas, esse casal aí, quando o senhor encerrar, agora vamos dirigir um pensamento para eles. Sim, podemos. Um pensamento para eles. Eles estão no nosso livro de orações, a gente faz Evangelho lá, e eles estão lá, a gente tem um livro com o nome de todo mundo, assim, né? Encarnados e desencarnados. Com certeza, mas quem sabe não montar aí, né? Não, mas eles foram numa. Eu nem sei, eu disse para vir aqui. Disse para ele. Os três centros espíritas. Aí a liberdade é deles de ir, entendeu? Eles vão onde. Aqui é mais prático para mim, mais perto da minha casa. Mas aí que tá, ó. Ela tem fé na doutrina porque ela já melhorou quando estava lá. E isso é importante para ela. Porque se vai numa missa lá, ela pode receber tanto quanto aqui, tá? Mas o problema é o seguinte, depende dela estar receptiva para isso. Entendeu? Então, por isso que tem que se sintonizar com aonde está indo. Mas, eu tenho um caso, nós trabalhávamos no centro espírita, sabe? Passamos um monte de horário. Trabalhávamos no centro espírita, depois de um trabalho, uma médium que era psicográfica, psicografou uma mensagem no final do trabalho. Era lá no SEB, mas era um trabalho de verão, então era estendido o horário, porque trabalhava muito pouca gente. Era tipo os plantão que eles faziam lá, acho que eles fazem até hoje. E aí ele teve lá eu contei para alguns aqui o caso dos desembargadores, mais antigos já escutaram. Já escutou com certeza, uma carta. Tá. E aí ele trabalhava num tribunal que tinha uma praça e do outro lado da praça tinha um centro espírita. Ele começou a frequentar, se interessou para a doutrina, porque ele é científica e filosófica. Então ele era um homem que gostava de estudar, então ele ficou lá. Eu sei que ele atravessava sempre todo dia, saía do tribunal, era muito conveniente para ele, e ia no centro espírita. Ele se tornou dirigente, se aposentou, continuou trabalhando no centro espírita e desencarnou. Para surpresa dele, ele continuou dentro do centro espírita, mas não como trabalhador. Ele estava perdido. E ele sempre chegava lá e fazia chacota do pastor que ficava pregando na praça, ficava pregando na praça não tinha ninguém. Aí ele chegava lá e dizia, esses evangélicos são loucos, o cara está lá pregando e não tem ninguém na praça, tá? Ou tinha alguns moradores de rua que estavam ali e ninguém estava prestando atenção no que ele estava falando. E ele debochou muito. Eu sei que ele ficou dentro do centro espírita querendo coordenar os trabalhos, e quem assumiu modificou, ele ficou muito irritado. Então ele ficava lá dando ordens, lá dentro ninguém ouvia. Passou um dia, tinha uma sessão mediúnica, tinha mesa mediúnica, e ele estava passando lá e não sei o que, ele foi atraído, ele foi arrastado para o corpo de uma médium que ele conhecia. E ele começou a falar, porque eu não estou gostando nada disso, que vocês mudaram tudo que eu tinha feito, e aqui não está bom, porque eu não sei o que, aquelas coisas, entendeu? Aí a pessoa, o doutrinador chegou, doutrinou ele, né? Alguns centros agora não querem, que nem o sermão não pode mais que a homilia na igreja.
E não pode ser mais doutrinador agora. Tem que ser dialogador agora. Ele chegou, a pessoa doutrinou e disse: Tu eu não aceito. De ti não, podia ser o fulano, mas não tu. O que acontece? Ele foi encaminhado, parou numa estrada. Ele começou a caminhar, e muita gente volta. Caminhou tanto tempo que as roupas se desfizeram. E aí um dia ele orava para Deus constantemente, que nem Jesus falou, orava, mas não tinha. Aquilo não saía do coração dele. Ele não tinha humildade ainda, ele não tinha quebrado aquele orgulho todo dele. Vaidade, aquilo tudo ainda não estava depurado. E aí, de tanto sofrer, de tanto caminhar ali, um dia ele se ajoelhou e pediu a Deus com fervor. E aí ele viu de longe, viu um ser para ajudar ele naquela estrada. Porque ele nunca viu ninguém na estrada. E aí, quando chegou, quem era? O pastor. Aí ele chegou: Tu? Não, tu eu não sei. O que acontece? Ele parou de novo na estrada. Foi, aí ele já não aguentava mais, né? Pediu e veio o pastor novamente para ele. Aí ele disse: meu irmão, me desculpa, ele estava humilde já. Me desculpa para todo mundo, mas é que eu achava sempre muito estranho, tu ficava pregando para aquelas pessoas que nem estavam dando bola para ti. Meu irmão, não pregava para eles. Eu pregava para os irmãos desencarnados que estavam na praça. Aí o que acontece? Hoje, ele veio lá na casa, porque era um plantão, e ele tinha vindo trazer um irmão que ele vibrava melhor na energia da doutrina. Tá? E ele trabalhava, ele era um espírita que estava trabalhando em resgate, junto com uma falange inteira, dentro das igrejas evangélicas. Então, quando tinha aquele descarrego lá, ele era o que pegava e trazia até um centro espírita para aquelas pessoas poderem receber atendimento, às vezes dar comunicação na mesa, ter choque anímico, aquela coisa toda. E ele sempre disse: esses preconceitos existem aqui. Lá não tem preconceito, lá todo mundo está trabalhando para a obra. Evangélico, católico, protestantes, todas as religiões, eles não têm isso lá. Porque todos os caminhos levam a Deus. Você sabe por que veio isso, né? Porque Roma era o centro do mundo naquela época, e eles foram os primeiros a construir as rodovias, as vias, né? As estradas. E qualquer estrada que se pegava, onde é que ela terminava? Em Roma. Então, todos os caminhos levam a Roma. Então, na doutrina, a gente pegou o jargão e disse assim: todas as religiões levam a Deus. Então, vamos novamente elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo que esse encontro transcorreu dentro da normalidade, pedindo desculpa à equipe espiritual pelo avanço do horário, mas sabemos que algum motivo teve para isso, para esses assuntos transcorrerem dessa direção. Então, muito obrigado por tudo, obrigado à equipe espiritual. Então, se aqui chegamos acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que já foram recolhidos do início do trabalho, que eles possam, então, agora, junto com os irmãos que aqui foram trazidos igualmente para participar desse encontro, e talvez os assuntos foram direcionados às questões deles, que eles possam todos ser recolhidos e encaminhados às zonas de refazimento das instituições astrais que nos prestam assistência nessa noite aqui na nossa casinha, e que possam carinhosamente, então, ser direcionados a essas instituições. Muito gratos também aos benfeitores, e que possamos estar agora junto com os nossos anjos de guarda, de retorno aos nossos lares, familiares e afazeres, levando um pouquinho dessa centelha maravilhosa que essa doutrina nos traz, nos esclarece, tanto nós falamos hoje, tanto nos consola. Então, muito gratos, vamos dar por encerrado esse trabalho na noite de hoje, em nome de Deus e de Jesus. E que assim seja.